É isso aí, pessoal. Boa noite para vocês, né? Vamos começar, senão a gente não acaba, né? Sejam bem-vindos, então, à nossa segunda aula da disciplina de Lógica e Técnicas de Programação. Sou o professor Anderson Macedo, como vocês já tiveram aula comigo semana passada, vocês já me conheceram, eu já conheci vocês, né? Estamos, então, na aula 2. A linguagem é C#, correto? Bom, a aula passada, então, vimos alguns conceitos básicos, né? Aprendemos aí as diferenças de algoritmos não computacional, os computacionais. Trabalhamos com vários exemplos, né? E fizemos, no finalzinho da aula, um exercício já utilizando a nossa IDE, tá? Que é dentro do Visual Studio 2010, seria a versão que eu estou usando aqui. Você pode também utilizar essas aulas que vocês estão tendo comigo em outras versões também, correto? E hoje, então, a gente vai ver um assunto bem bacana que é estrutura de controle. A gente vai aprender o if, certo? Então, nós vamos ver lá que existem três tipos: o desvio condicional simples, o composto e o encadeado. Tá? Mas para que serve isso daí? É para fazer com que o nosso algoritmo tome uma decisão, beleza? Então, vamos então para o quadro e eu vou apresentar para vocês o objetivo dessa aula, tá? Que é mais ou menos baseado nisso que eu acabei de falar. Então, a gente vai aprender estrutura de controle. Olha só. Apresentar, então, as técnicas de estrutura. Pode dar mais um enter aí, Celso. Mais um clique. Aê, garoto. Olha só, o objetivo da aula. Apresentar as técnicas de estruturas de seleção através de algoritmos, claro, tá? Então, isso daqui é o foco da nossa matéria, tá? Aprender o quê, pessoal? Aprender a construção de algoritmos. Que nós vimos, que nós construímos isso daqui para quê? Para solucionar os problemas propostos, correto? Beleza. Dentro, então, de projetos, ainda nessa aula, trabalhando com Console Application, tá? Ainda nessa aula, na próxima aula também. Por quê? Porque o intuito aqui não é a gente fazer tela, beleza? Ah, professor, por que a gente não pode, então, trabalhar em um projeto com telas, certo? Bom, o foco dessa disciplina, vocês estão começando agora, tá? E certo? Estão começando o curso agora. Então, nós preferimos que o quê? Que você desenvolva bem o raciocínio lógico, tá? E não precisa criar tela, colocar botão, arrastar outros componentes para que você desenvolva isso, certo? Então a gente vai trabalhar na habilidade, tá? E nas competências que estão na ementa dessa disciplina para que você possa então atingir o seu objetivo, correto? Se você lembra bem, na aula passada, né, ficou faltando duas atividades e nós vamos fazer agora. Ó, quer ver? Ó, olha lá, no quadro já tem aqui a primeira atividade, certo? Que faltou lá da aula passada, tá? Então a gente vai começar a construir esse exercício aqui, ó. Olha só comigo, ó. O preço de um veículo é calculado pela soma do preço do custo com o preço dos impostos, tá? Então aqui a gente vai adicionar duas taxas, certo? Dois valores ao valor de custo do nosso veículo. Um vai ser o quê? Vai ser o percentual dos vendedores, que vai ser 45%, tá? 45% do quê? 45%, aliás, não, isso aqui é o valor dos impostos, 45%, tá? Do valor do custo vai ser o valor dos impostos. E 28% vai ser a taxa que o vendedor vai ganhar. Beleza? Então a gente vai ter que fazer um cálculo aqui para saber qual que é o valor final desse veículo. Então tem o preço de custo, a gente vai ter um outro fator aqui que é o preço dos impostos, tá? Que é 45% do valor de custo desse meu veículo. E vai somar tudo isso aí com mais 28% do valor do custo do nosso veículo. Tá? Que esse 28% aqui é o quê? Vai ser a comissão do vendedor. Tudo bem? Então, olha só. Faça um algoritmo que imprima a marca, o modelo do veículo e o seu valor final. Aqui embaixo, pessoal, tem dois exemplos de como que você pode fazer a construção desse cálculo. Se você viu ali, você vai ter que fazer cálculo de percentual, tá? Então, não é que nem você pegar uma calculadora comum e tem lá aquele símbolo de percentual. Esse cara aqui, ó. Tá? Então, isso daqui na programação não funciona, você tem que fazer o cálculo mesmo. Então, que é o quê? Que é dividir por 100, tá? E multiplicar ali pelo percentual ou então multiplicar pelo valor de custo, de acordo, né? Tem que ver ali como é que você vai estar fazendo esse cálculo, tá? Eu vou utilizar esse segundo método aqui, ó. Beleza? Que é você fazer a multiplicação vezes 0,45. Se é 45%, eu vou colocar o zero na frente e coloco um ponto. Tá? Ele já faz isso daí automaticamente. O cálculo já é feito assim. Quem conhece um pouquinho aí de matemática básica sabe do que eu estou falando. E o outro eu vou fazer vezes 0,28%. Tudo bem? Bom, então para começar a aula aqui, aí a gente já resolve algumas dúvidas que ficaram da aula passada. Pode cortar para o notebook agora, por favor. Tá? Você vai ver a minha tela aqui, depois a gente volta e dá sequência à aula. Tudo bem? Então, vamos lá. No Visual Studio aqui,
Eu já estou com esse exercício desenvolvido para não tomar muito tempo, tá? E a gente vai acompanhar aqui e vamos conversar sobre algumas coisas, tá? Eu peço que deixe no quadro, eu não sei se tem jeito de ver ali, deixar no quadro para que eu veja o enunciado ali. Será que dá, o Celso? Dá para no quadro mostrar uma coisa e aqui no note outra ou não? Se não der, deixa. Beleza, eu tô com o meu papel aqui, beleza. Eu só vou me achar aqui. Ó. Aqui, atividade 1. Não dá, né? Não, tranquilo, tranquilo. Olha só. Atividade 1. Então, é que eu tinha que ler daqui. Mas ok, beleza, vamos lá. Atividade 1 é só para eu ler aqui, tá? Para que eu possa estar explicando para você o que a gente vai fazer, tudo bem? Então vamos ler aqui, ó. Olha só. O preço de um veículo é calculado pela soma do preço de custo com o preço dos impostos. Então aqui, ó, no nosso algoritmo eu criei duas variáveis. Então isso aqui é matéria da aula passada. Nós já vimos como é que faz aqui para criar variáveis, tá? Que você tem que colocar o tipo, depois o nome dela, e aí eu já estou fazendo o que aqui? A inicialização das variáveis, que eu expliquei na aula passada também, que é para evitar que tenha sujeira dentro da variável quando você for usar ela, correto? Então aqui, por exemplo, tem o tipo de dado double, tá? Então é um tipo novo aí, mas ele é uma variação do tipo float, correto? Então ele é toda a variável que você cria do tipo double, ela vai usar 8 bytes, tá? Então a única diferença do tipo float é que ela vai usar o dobro de bytes, por isso que ela chama double, correto? Mas também é um tipo de dado específico para você trabalhar com valor quebrado, correto? Então o valor do custo ele pode ser quebrado, tudo bem? Então por isso que a gente deu esse cara aqui, ó, double. E aqui embaixo também tem o valor final, que isso aqui vai ser o valor final do meu veículo, quer dizer, o valor de custo mais quanto que deu do valor dos impostos, mais também a comissão dos nossos vendedores, correto? E aí aqui tem o valor da comissão e o valor dos impostos. E mais duas variáveis do tipo string, que está aqui no meio, criado aqui, ó, tá vendo? Que é a marca e o modelo, que o enunciado pede. Quer ver só? Se você ler, não sei se você está aí com os meus slides impressos, né? Se você traz para a aula e tal, mas se você ler no final lá, ele pede, ó, olha só, faça um algoritmo que imprima a marca, tá? Então tá aqui, ó, a marca, o modelo e o valor final. Então, se você tem que mostrar a marca e o modelo, é sinal que você vai ter que pegar isso daqui do seu usuário. Primeiro tem que ter a entrada, certo? Para depois a saída. Então vamos lá. Quais são os valores, ou seja, quais são as variáveis que nós vamos ler? Ou seja, que a gente vai pedir para que o usuário informe um valor para ela. Seria a variável marca, tá? Para a gente saber qual que é a marca do veículo, o modelo e o valor de custo. Correto? Os outros três aqui, ó, concorda comigo que é possível você calcular? Pô, o valor final vai ser o quê? Vai ser o valor de custo, mais quanto que deu de comissão e mais quanto deu de impostos, certo? O valor da comissão vai ser 28, né? 28% de quem? Do valor do custo, certo? E o valor dos impostos vai ser 45% também do valor do custo. Então, essas três variáveis aqui, ó, eu não preciso ler. Tá, professor, peraí, deixa eu ver se eu entendi então. Mesmo que eu não consiga, aliás, mesmo que eu não tenha que ler, eu tenho que criar todas que eu vou usar exatamente. Toda a variável que você vai usar no seu algoritmo, você tem que criar ela, você tem que declarar, certo? Independente se você vai ler ou não. Por exemplo, esse cara aqui, que é o valor final, vai ser resultado de fórmula, tá? Lembra lá, por exemplo, quando a gente acha o valor de x? X é igual a ao quadrado dividido por C mais D, certo? Então, você vai achar o X, quer dizer, você vai ter que ler o valor de A, de B, de C, de D, de E, de F, etc. Você vai jogar numa fórmula e ele vai calcular e vai mostrar e vai achar o valor de X. É basicamente isso, correto? Bom, então definimos então que nós temos que ler então do nosso usuário, quer dizer, ele tem que informar para o nosso algoritmo o valor do custo do veículo, a marca e o modelo. Correto, pessoal? Até aí, beleza? Então tá bom, vamos lá então. Aqui embaixo tem as linhas que fazem isso. Olha só, nós vimos na aula passada que o comando write, certo? Da classe console aqui, ó, console.write, tá? Para que você entenda melhor, console.write, ele vai mostrar dados na tela do nosso programa, correto? Então, tudo que você colocar entre aspas aqui, ó, tá vendo aqui que aqui começa uma aspas, olha só, tem uma aspas aqui, e no final tem outra aspas lá antes do parênteses. Então, tudo que você colocar aqui dentro vai
ser exibido como cópia fiel na tela. Ah, tá, então vai aparecer entre com a marca do veículo na tela. Exatamente, quer ver só? Vou dar um Ctrl F5 aqui para compilar o exercício e ele vai mostrar ali, ó, tá vendo? Ó, entre com a marca do veículo. Professor, por que o cursor ficou piscando? Ah, então, olha só, por causa do comando de leitura que vem logo a seguir. Olha só, aqui tem o comando readline. Esse comando aqui, ele é um comando específico para leitura. Ou seja, o que ele faz, pessoal? Ele vai gravar o valor, e quando eu falo valor, pode ser valor numérico, pode ser valor texto, certo? Ele vai gravar o valor que o meu usuário digitar na hora da execução do programa na variável que está aqui atrás, ó. Tá vendo? Então, essa linha aqui, ela lê-se assim, ó. A marca está recebendo, tá vendo? Que é esse sinal de igual aqui para nós, é o sinal de atribuição. Então, a marca está recebendo console.readline. E esse console.readline vai gravar o que o meu usuário digitar na execução dentro da variável marca. Tá? Quer ver? Ó? Deixa eu executar aqui para você entender o que eu estou dizendo. Tá vendo aqui? Ó? Então, o valor que eu digitar aqui, ó. Então, entre com a marca do veículo. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Renault. Tá? Então, esse valor aqui, ó, tá? Esse valor aqui, ó, Renault, vai ser gravado aonde? Vai ser gravado na variável marca. Quando essa linha for executada. Quando essa linha aqui, ó, que eu estou grifando agora, for executada, correto? Então, esse é a funcionalidade do comando readline. E por característica, ele tem de dar uma pausa na tela, que é aquele cursor lá piscando. Ou seja, enquanto o meu usuário não digitar um valor e apertar a tecla Enter, certo? E pressionar a tecla Enter, não vai acontecer nada. Por quê? Porque é uma característica, tá, do comando readline, de um comando de leitura. Ele fica aguardando com que o usuário digite um valor, correto? E aí ele vai dar o Enter aqui. A mesma coisa está acontecendo na linha de baixo, aonde eu estou capturando dados, ó, para a variável modelo. Tá vendo aqui, ó? Certo? Entre com o modelo do veículo. Tá aqui, ó, modelo. Tudo bem? Marca e modelo. Beleza. Vamos olhar aqui em cima qual outra variável que a gente precisava ler mesmo? Ah, o valor do custo. É isso aí, né? O valor do custo do veículo. Olha só, então tá aqui embaixo. Ó. Só que aí é que tá, olha só. O valor do custo é uma variável do tipo, vamos ver lá, tipo double. Tá vendo aqui, ó? Tipo double. É uma variável do tipo numérica, certo? E marca e modelo são variáveis do tipo string. String, então, tipo texto. Correto, pessoal? Então tem uma diferença aqui, ó. Vamos lá. Segundo princípio, olha só. Tudo que você digitar, tá, na execução, ou seja, na tela, não importa o que você vai digitar aqui, mas tudo o que você digita é um texto. Ué, professor, o senhor está ficando louco? Não, é sério. Mesmo que você digitar um número aqui, ó, vai ser interpretado como valor textual. Beleza? Então, olha só a dificuldade aqui, ó. Quando a gente vai ler o custo, deixa eu só fechar aqui, que ele abriu um negocinho aqui. Isso. Quando você vai ler o custo, tá? Quando você vai pedir para que o seu usuário, olha só, entre com o valor do custo do seu veículo. Você tem o quê? Você tem um valor textual chegando aqui, ó, no console.readline, certo? Porque eu já acabei de falar que é um texto. E você vai ter que gravar esse cara aqui aonde? Nessa variável que vai trabalhar com valor numérico. Mais precisamente aqui um valor double, né? Um tipo de dado double, para trabalhar com casas decimais. Correto? Então, há a necessidade de fazer uma conversão, porque senão vai dar erro. Quer ver? Ó? Se eu colocar aqui, ó, do jeito que estava em cima, olha só, vou alterar aqui para você ver. Olha só. Então agora a linha de essa linha que eu estou aqui está igual a linha de cima aqui para ler o modelo. Só que o modelo é uma variável do tipo texto, tipo string, e VLR custo não é. Tá? Então ele deu erro, olha só, deu essa crítica aqui. Ó. E com essa crítica aqui você nem consegue compilar. Tá? Então se você colocar o mouse aqui em cima, ele vai falar ali, ó, olha só, incompatibilidade de tipos, quer ver? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, porque senão nem eu consigo ver aqui o erro que ele está dando. Olha lá, ó. Aqui embaixo, ó, onde está escrito erro, tá vendo? Não sei se você vai conseguir ver comigo, ó. Onde está falando um erro ali, ó. Implicit cannot implicit convert type string, tá? E double. Então ele está falando que ele não consegue converter um tipo de dado string em double. Olha lá, string to, né? E mais para frente ali vai aparecer o double. Vamos ver se eu consigo mostrar. Eu não vou conseguir mostrar numa tela aqui por causa do zoom, tá? Mas você pode reproduzir, olha lá, ele está mostrando embaixo ali, viu? Olha lá, string to double. Bem na linha de baixo ali, ó.
Tá? Então ele fala que ele não consegue converter. Então há a necessidade de você como programador, de nós aqui como desenvolvedores, fazermos aqui uma conversão de tipos de dados. Então se eu quero gravar um valor textual em uma variável que não é texto, eu tenho que converter. Tá? Então eu vou usar a função .parse. Presta atenção, ó. Eu vou colocar aqui o int, tá vendo aqui, ó, int. Ô professor, como é que faz para mostrar isso aí? Ó, olha só, eu vou começar a digitar aqui, ó, e eu aperto Ctrl barra de espaço e ele mostra essa dica aqui, ó, que é o autocomplete. Tá vendo? Ó? Eu só digitei o i ali, ó. Se eu quero que ele mostre esse int aqui, ó, eu vou dar um enter. Olha lá, ele já vai mostrar para mim o int. E funciona com qualquer comando, tá? Olha só, eu sei que depois aqui tem o parse, eu vou colocar um ponto .p. Tá vendo que ele já selecionou o parse ali, ó? E o parse está com letra maiúscula. Se eu colocar com letra minúscula, ele não vai funcionar, tá? Então, isso aí é extremamente importante você aprender a utilizar esse recurso que é o autocomplete, tá? Ctrl barra de espaço. Começou a digitar aqui, ó, int ponto. Putz, agora eu não lembro se é parse com A, se é parse com E. Coloca a primeira letra, ó, ele já vai achar, tá? E você vai dar um enter. E ele vai corrigir também, ele não vai deixar você digitar o P aqui com letra minúscula, tá? Porque como nós falamos já semana passada, a linguagem C# ela é case sensitive. O que quer dizer isso aí? Faz diferença de maiúsculo e minúsculo, tá bom? E aí, isso daqui tudo, ó, esse ponto parse, ele é uma função, tá? Eu não vou explicar detalhes de função, porque isso aí vai ser matéria dos próximos semestres de vocês, tá? Mas eu vou ter que abrir um parênteses aqui e fechar lá no final, ó, lá no final, tá? Para que ele entenda que tudo que tiver aqui dentro, ou seja, o que estiver chegando no console.readline, o que o meu usuário estiver digitando, tá? Ele vai então converter para o valor aqui textual. Opa, aqui eu errei, não é int, né? É double. Converter para double, isso, double.parse. Beleza? Bom, temos uma pergunta aqui do Paulo de Palmares. Professor, uma variável do tipo double permite mais que duas casas decimais? Sim, tá? Sim, permite sim. Beleza? Ok, vamos lá, continuando então. Double.parse console.readline. Isso daí depende, pessoal, de várias configurações, correto? Beleza. Paraná, beleza, onde que eu estava aqui? Beleza. Então agora a gente já leu o que precisava, que é o valor do custo, a marca e o modelo. Agora vamos começar a fazer o cálculo. O valor final aqui, ó, não tem condições de fazer o cálculo agora. Por quê? Porque eu dependo do valor da comissão e do valor dos impostos, não é isso? O valor final do meu carro, tá? Do meu veículo aqui, não vai ser o valor de custo mais a comissão e mais os impostos, então eu não consigo fazer esse cara aqui. Então eu vou para esses outros dois aqui, ó, o valor da comissão e o valor dos impostos. Esse cara aqui eu sei, o valor da comissão é 28% e os impostos é 45%, tá bom? De quem? Do valor do custo. O valor do custo eu já tenho, eu já li aqui, ó, certo? Então nas duas linhas que vem abaixo aí, ó, eu já consigo fazer esses dois cálculos. Então, utilizando o segundo método do slide lá, eu vou multiplicar por 0 ponto e depois o percentual. Olha só, 45. Se você fizer essa conta aí, ó, VLR custo, você vê que ele vai dar exatamente quanto que é 45% do valor do custo. Por exemplo, eu vou colocar um carro lá que o custo dele é 15 mil. Se você fizer esse cálculo aqui, ó, VLR custo vezes 0,45, ele vai te dar o total, tá, do valor de quanto é 45% de 15 mil. Entendeu? E a mesma coisa aqui, ó. Certo? A mesma coisa aqui. Tudo bem? Então, depois que você fez esses dois cálculos aqui, ó, certo? Então, o que essas duas linhas aqui fazem, pessoal? Fez esse cálculo aqui, que é 45% do valor do custo, e vai armazenar aonde? Nessa variável valor dos impostos. Depois que ele fizer esse cálculo aqui, isso aqui trata-se de um processamento. Depois que o meu algoritmo passar por essa linha, eu já fiz o quê? Esse cara aqui, eu já achei o valor dos impostos. Falta então achar o valor da comissão, que é o que está aqui, ó. Que é a mesma coisa, ele vai fazer o cálculo aqui, vai ver quanto que é 28% do valor do custo, vai fazer esse cálculo e vai armazenar na variável VLR comissão. Depois disso ficou fácil, né? O valor final recebe o valor do custo mais o valor dos impostos e mais o valor da comissão. E aqui embaixo eu tenho o exemplo de mais um comando write, só que aqui eu não estou usando write, que nem em cima, aqui eu estou usando writeLine. Qual que é a diferença? Olha só, aqui eu estou usando write e aqui writeLine. Então, vamos lá. Comando write, Ctrl F5.
que ele vai fazer? Ele vai mostrar tudo que tiver nele, ou seja, ele está mostrando exatamente a string, ou seja, o conjunto de caracteres que eu coloquei dentro das aspas, e vai posicionar o cursor na mesma linha. Esse daí é o comando write, execução do comando write. Professor, o que o writeLine faz? O writeLine ele faz exatamente a mesma coisa, com uma diferença. Aquele line, tá? Ele vai posicionar o cursor para a próxima linha. Você quer ver só? O cursor está aqui, né? Beleza. Eu vou fechar aqui e vou alterar esse write aqui, ó, e vou colocar line. Só para você ver o que ele vai fazer. Ó. Ctrl F5 de novo. Olha lá, o cursor já desceu. Tá vendo? Então ele não parou mais, ó. Tá vendo que não tem cursor aqui, o cursor desceu. Então essa é a única diferença. Tá? A única diferença. Mais uma pergunta aqui, ó. Professor Anderson, o aluno Fagner pergunta se para cada tipo de retorno que desejamos definimos antes da função parser. Função parse, não parser. Por exemplo, string.parse. Não, o string você não vai precisar converter. Por quê? Porque é um tipo texto, correto? Você só precisa converter o que não for texto. Tudo bem? Já visto que nós fizemos aqui em cima, ó. Presta atenção aqui, ó. Aqui, ó, olha só. Esse marco aqui não é texto, tá? Então, não precisa converter. Por quê? Porque aqui chega texto, eu vou gravar onde é texto. Texto com texto, beleza. Precisou converter aqui por quê? Porque aqui é valor numérico. Beleza? E aqui chega texto. Então, eu preciso converter o texto para o double. Por que double? Porque essa variável aqui é double. Se essa variável aqui fosse int, tinha que ser int.parse. E assim por diante. Beleza? Vamos lá. Continuando então. Então, a única diferença que tem do write e do writeLine, certo? É essa daí. O write ele vai posicionar o cursor na frente e o writeLine ele vai posicionar o cursor na próxima linha. Tudo bem? Até aí, beleza, né? Acho que eu consegui ser claro. Tá. Mais uma outra particularidade, de quando você vai mostrar a informação na tela para o seu usuário, que é o comando write ou writeLine, tanto faz, é a possibilidade dele mesclar as duas coisas. Olha só, nesse comando aqui, eu estou mostrando texto, tá vendo aqui ó, que está entre aspas. Ué, como é que eu sei que é texto? Porque está entre aspas. Tudo bem? Tudo que você colocar aqui entre as aspas vira texto e ele vai fazer cópia fiel. Então ele está mostrando aqui resultado, 2 pontos, inclusive esse espaço aqui ele mostra. Para que a estética da tela do meu usuário, ele não veja o valor aqui pegado aqui com esses dois pontos. Então é importante você deixar um espacinho a mais aqui, tá? E esse mais aqui, ele vai mostrar o quê? O valor dessa variável. Presta atenção que esse mais aqui, ó, ele não está fazendo uma conta. Está fazendo o quê? A concatenação. Beleza? Que eu já expliquei também semana passada. Ele vai fazer a junção de informações. Então, ele vai mostrar esse texto aqui, tá? E depois ele vai mostrar também, ele vai ver quanto que é o conteúdo dessa variável e vai mostrar o valor dela na frente do resultado. Correto? Vamos lá então, vamos executar esse cara. Eu quero mostrar para você funcionando então o que vai acontecer aqui, ó. Primeiro deixa eu alterar lá o writeLine, vou colocar o write mesmo. Por que aqui, ó, quando eu estou pedindo informação para o meu usuário, eu gosto de deixar write e não writeLine? Porque esteticamente fica bem melhor, tá? Para que o usuário digite na frente, olha só, ele vai digitar aqui na frente, tá? E não embaixo aqui, tudo bem? Para você conseguir esse efeito, é só você usar o write ao invés do writeLine. Então, estou pedindo a marca do veículo, vou colocar lá, Renault, Enter. E ele vai, tá, para a próxima informação do meu programa. Olha só, se você olhar aqui, ó, ele vai pedir logo depois, ó, entre com o modelo. E é isso que ele está mostrando aqui, ó. Olha lá, entre com o modelo do veículo. Tudo bem? Eu vou colocar aqui Sandero, por exemplo, tá? E vou dar um Enter. Quando eu der esse Enter, ele já vai mostrar para mim, ele vai fazer as duas linhas aqui que fazem o processamento. Aliás, as três, né? As três linhas que fazem o processamento, ele já vai executar, tá? E vai também mostrar quanto que deu aqui. Beleza? Por quê? Porque não tem nenhum comando read line aqui, ou seja, não vai dar pausa mais, correto? Então ele já vai fazer até o fim, quer ver? Ó? Vou dar um Enter aqui, quer dizer, ele vai pedir ainda o valor do custo, né? O valor do custo, vou colocar aqui, ó, 15 mil. Digamos que esse carro aqui, o valor de custo dele para a fábrica custa 15 mil. Eu vou dar um Enter aqui, ó. Olha só, ele já fez tudo. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui que tá muito grande aqui. Aí, ó. Então tá ali, ó, resultado 25.950. Tá vendo?
Não atentem, pessoal, por enquanto. Ah, mas não tem ponto, não tem vírgula, 00. Isso aqui é só um exercício de algoritmo, correto? Então, olha só, ele fez os cálculos e deu 25.950. Como é que eu testo para ver se esse cálculo aqui está ok? Vamos lá então. Aí a gente vai pegar aqui a calculadora do Windows, tá? E vai testar para ver se está tudo certo. Então vamos lá. Valor de custo deu 15 mil, beleza? Então se eu pegar aqui, ó, acompanha comigo ali, ó. Aí, vamos deixar aqui que a gente viu os três, né? 15 mil. 15 mil, vou fazer exatamente a conta que eu fiz lá, né? Vezes 0,45. É isso ou não? Olha lá, 6.750 é 45% de 15 mil. Ah, então grava esse valor aí, 6.750. Agora tem que ver quanto que é 28. Então 15 mil também vezes 0,28. Aí, ó, 4.200. Então, se eu pegar 4.200 mais 6.750 e mais 15 mil, que é o valor do custo, então tem que bater. Olha lá, 25.950, tá? Então, estão vendo aí? Foi o que ele mostrou no meu algoritmo também. 25.950. Correto? Então, esse algoritmo está terminado. Beleza? Pode voltar para o quadro direto lá, ó. E agora tem uma outra atividade que eu quero que vocês tentem fazer aí. Vamos lá. A próxima, olha só. Vamos ler aqui, ó. Faça um algoritmo para ler a descrição do produto. Vocês pensaram que vocês só iam assistir a aula hoje, né? Não, não, não. Vocês vão trabalhar comigo, beleza? Olha só. Faça um algoritmo para ler. Então aqui está o que você vai ter que ler. Presta atenção que aqui já está falando o que você vai ter que ler. Olha só. A descrição do produto. O que é isso aqui? Isso aqui é o nome dele, né? Se você está comprando caneta, caderno, papel, borracha, lápis, sei lá, certo? O nome dele, a descrição. A gente fala de descrição. A quantidade adquirida, se você está comprando 1 ou 10 ou 20 ou 1000, tá? O preço unitário, tá? Quanto que custa um lápis ou uma caneta? E o percentual de desconto, beleza? Que você vai receber na sua compra aí. Partindo do princípio que você está também comprando ali dentro do programa que você fez. Então, o que você vai ter que fazer então? Além de ler tudo isso daí, certo? A descrição, a quantidade, o preço unitário e o percentual, você vai ter que calcular e escrever o total bruto. Como é que eu vou saber quanto que é o total bruto? Olha só, tá aqui a fórmula. O total bruto é igual, ou seja, né? A quantidade adquirida, que é o valor que você vai ler aqui, ó. Tá vendo? Você vai ler esse cara aqui, ó. Tá? Vezes o preço unitário. Então, você fazendo esse cálculo aqui, você vai obter o total bruto. Beleza? Aí você lê um cara aqui que chama percentual de desconto. Para quê? Para você calcular o percentual de desconto baseado em quem? Nesse total bruto. Tá? Se eu colocar lá 10, total bruto deu 100. Quanto que é 10% de 100? Vai ser 10. Tá? E o total líquido que está aqui, ó, que é o total a pagar. Vai ser o quê? Vai ser quanto que deu o total bruto, tá? Que é esse cara aqui, ó, o total bruto, menos o desconto. Beleza? Dá para dar uma limpada aqui ou não? Por favor, dá uma limpada aqui, só vou explicar mais uma vez o que você vai ter que fazer. Então, se atente aonde? Nas variáveis que você vai ter que criar, tá? Então, volto a falar, não é somente as variáveis que você vai ter que ler que você vai ter que criar. Então, eu vou ter que ler aqui, ó, vou ter que criar uma que é o nome aqui, que vai ser a descrição do meu produto, uma para quantidade, uma para o preço e uma para o percentual de desconto. Beleza? Então isso aqui você vai ter que ler. Só que também eu tenho que criar variável para o total bruto. Tá vendo aqui, ó? Certo? Para o total a pagar. Tá vendo? E com certeza eu vou ter que criar uma outra para o total de desconto. Certo? Pessoal, 5 minutinhos para vocês fazerem, a gente já volta, tá bom? Vamos lá.
just get through it once without stopping, you know. Ok, pessoal, nosso tempo é curto mesmo, tá? Bom, esse exercício aí, pessoal, é exatamente mais ou menos o mesmo tipo que o outro, correto? Então isso daí você vai fazer, beleza? Se você não fez ainda, depois você manda aí qual foi a sua dificuldade, correto? E vamos então para o quadro, que vamos entrar então no conteúdo dessa aula de hoje, tá bom? Vamos lá então. Como eu havia falado no início da aula, essa aula aqui a gente vai aprender a fazer o if, que são as decisões do nosso algoritmo, tá bom? Vamos lá então. Beber um pouquinho de água aqui só. Estrutura de decisão então, certo? Primeiro aqui, ó, são as sequenciais, ou seja, todas as instruções serão executadas. Então, por enquanto, a gente está vendo somente o algoritmo dessa maneira. Esses dois exercícios aí, esse um que eu fiz com vocês e esse que eu passei, eles são sequenciais. Por quê? Porque não tem decisões, tá? Então, eles vão executando ações, que são os nossos comandos ali, dentro de um início e um fim, correto? Então, tem lá o início, certo? Em cima e o fim embaixo. E aqui dentro, o que a gente fez? Criou variável, tá? A gente leu, a gente mostrou, a gente fez cálculo e depois mostrou aqui no final o resultado para o nosso usuário. É a mesma coisa que você vai fazer nessa atividade 2. Então aqui, ó, concorda comigo que está na sequência, tá? Não tem desvio ainda aqui. E é isso que a gente vai aprender agora na decisão, tá bom? Então, por enquanto, sequenciais. Agora, decisão. Olha só. Temos 3 tipos, tá bom? Não se assustem. Vamos lá. Temos 3 tipos. Primeiramente, temos a simples, depois a composta e depois a encadeada, certo? Então, olha só. Como é que a gente vai fazer uma condição? Ela vai retornar para a gente sempre o resultado lógico. Sempre. Sempre baseado no resultado lógico dessa decisão. Bom, se ela vai retornar para a gente um resultado lógico, lembra lá das variáveis lógicas, que no C são as booleanas, tá? Vai ser ou true ou falso. Ou seja, ou verdadeiro ou falso. Tá? Então, uma decisão ela só tem esses 2 tipos de valores. Ou ela é verdadeiro ou ela é falsa. Tá? E aí a gente vai fazer com que o nosso programa, o nosso algoritmo, faça um desvio. Tá? E esse desvio aqui vai ser o quê? Vai ser o desvio condicional. Por quê? Porque é através de uma condição. Desvio condicional simples, o desvio condicional composto e o desvio condicional encadeado. Tá? A gente já vai estar vendo isso daí nos próximos slides. Então, isso daí é que vai estar vinculado à decisão que vai estar no parênteses, através do comando if, que é o que nós vamos estar vendo agora. Olha só, dependendo então do resultado lógico, que é o que eu já falei aqui, ó, da condição, ou seja, que vai ficar no parênteses, tá bom? As instruções serão ou não executadas. Então, a gente vai aprender como é que a gente faz um desvio no código. Certo? E aqui tem um exemplo só para citar, né? Se um aluno teve média maior ou igual a 7, tá vendo? Isso aqui a gente vai aprender também hoje. Ó. Esses caras aqui que são os operadores, esse cara aqui é um operador relacional. Tudo isso aqui a gente vai ver hoje, tá? Em matéria de hoje. Então aqui, supostamente, a gente poderia colocar aqui dentro de um algoritmo uma condição. Se o meu aluno, tá? Se a nota dele, ou seja, se a média dele for maior ou igual a 7, então aqui está estabelecida a condição, entendeu? Então, se essa média for maior ou igual a 7. Então, isso pode ser verdadeiro ou falso, correto? Dependendo do quê? Dependendo da média do meu aluno. Se o meu aluno foi bem na prova, a nota dele vai ser acima de 7. Se ele foi mal, a nota dele com certeza vai ser abaixo. Tudo bem?
Então, somente se essa condição aqui for aceita, ou seja, se ela me retornar um valor lógico verdadeiro. Esse bip-bip que vocês escutaram aí foi o meu relógio que acabou de apitar, que são 8 horas, é isso? 20 horas, é isso aí. Olha só, escrever uma mensagem aprovado. Por quê? Porque se essa condição aqui, se a média desse cara não for menor, não for maior ou igual a 7, ele não vai passar. Tá bom? Vamos para o próximo slide que você já vai entender o que eu estou falando. Pessoal, essa é a aula para você aprender, para você entender, certo? Tudo aquilo que você queria e não conseguiu até hoje ainda sobre algoritmos. Então presta atenção nessa aula que é extremamente importante. Extremamente, tá? Vamos lá então, ó. Do lado esquerdo aqui, ó, você tem os algoritmos sequenciais. Como eu já havia falado, são os que você conhece até agora. Não estou falando da sua experiência, tá bom? Pessoal, é lógico que, que tem gente aí que conhece muito mais que eu até. Não estou querendo dizer isso. Estou querendo dizer o que foi dado aqui. Por enquanto, só passamos exercícios o quê? Sequenciais. Não tem condição ainda. Fui claro? Fui, né? Então aqui, ó, tá? Tá claro aqui, ó. A seta só vem apontando para baixo. Tem um início aqui, tem um fim aqui, acabou, tá? Executa comando, executa comando, executa comando, até o fim. Beleza? Então é uma forma sequencial. Agora nós vamos aprender aqui, ó, condicional. Tá vendo aqui, ó? Condicional. Então, de acordo com a condição, tá? Que pode ser, eu não sei qual é ainda, pode ser inúmeras possibilidades aqui, certo? De acordo com essa condição que está aqui dentro, ó, beleza? Ele vai fazer o quê? Vai ter um desvio. Ou vai desviar aqui no nosso diagrama, né? Ou ele vai desviar para a direita, se o resultado lógico dessa condição, tá vendo aqui, ó? Isso aqui, pessoal, é uma condição. Tá? Quer ver um exemplo de uma condição? Meu filho, você só vai ganhar um carro novo se você for aprovado nesse primeiro semestre da faculdade. Tá vendo aí, ó? Eu estabeleci o quê? Uma condição. Então você só vai ganhar um carro novo se acontecer o quê? Se você for aprovado. E se não? Se não, você não vai ganhar, você vai ficar aí chupando o dedo. Beleza? Então aqui, ó, isso aqui é um exemplo de uma condição. Então a gente vai aprender como colocar condição no nosso algoritmo, tá? Se o resultado for verdadeiro, tá? Vai ser, como nós já vimos, true. Se o resultado for falso, então no C# é false. True e false. Tudo bem? E aí depois disso ele vai juntar aqui, ó, e vai dar sequência, tá? No algoritmo. Olha só o que está escrito aqui embaixo, ó. Lê aí comigo. O algoritmo desviará a execução do código de acordo com o resultado lógico. O que é isso? Isso aqui, ó. É o resultado lógico dessa condição que está aqui, ó. Tá? Vai ser ou verdadeiro ou falso. Por que ele vai desviar de acordo com o resultado lógico? Ó, tá aqui, ó. Se for true, ele vai vir por um caminho. Se for falso, vai vir por outro caminho. Em outras palavras, tá? Se for true, a gente vai montar o quê? Uma rotina de comandos para ele executar. Que não vai ser a mesma, com certeza, que a rotina de comandos que você vai também montar aqui se for falso. Beleza, pessoal? Mas você tem que fazer as duas, você tem que prever as duas. Por quê? Porque o programa ele pode ser usado inúmeras vezes. Você não vai fazer um programa lá que funcione somente se o cara for aprovado, correto? Então você tem que fazer o que vai acontecer com ele se ele for aprovado e o que vai acontecer com ele se também ele não for aprovado, correto? Para isso vamos precisar do auxílio de operadores. Ó, olha só, operadores, tá bom? Para que você consiga... Opa, esse risco aqui ficou bem reto, hein? Para que você consiga fazer o quê? Ter ali o resultado lógico de uma condição... não está deixando eu fazer o risco reto aqui, não sei porquê. Olha, rapaz do céu. Ó, beleza. Para que você consiga absorver, ou seja, armazenar, abstrair o resultado lógico de uma condição, você vai precisar de um cara que chama operadores. E nós vamos ver então no próximo slide, pode passar a Celção por gentileza, diversos tipos de operadores que nós temos, não só os relacionais, que é o que eu estou falando agora, tá? Temos também aqui, ó, como você pode ver, os aritméticos, tá? Os operadores aritméticos. Olha só, são exemplos dele aí, ó. O adição e subtração você já conhece, também, ó, é o mais e o menos. Multiplicação na programação, asterisco, tá aqui, ó. Divisão na programação, barra, tá vendo? Um exemplo ali embaixo bem simples, olha só. A variável soma está sendo atribuído o valor de A mais o valor de B. Entendeu? Na variável soma, isso aqui eu quero fazer mais uma vez com vocês para ficar sem sombra de dúvidas. Olha só. Esse cara aqui, ó, esse igual aqui, ó, ele não é o igual.
tá? O igual a gente vai ver nos operadores relacionais que são dois iguais. Esse cara aqui, então, é o sinal de atribuição. E ele fala o quê? Olha só, ele vai falar para a gente que o valor, ou seja, o conteúdo de A mais o conteúdo de B, que é um cálculo, tá vendo aqui, ó, é um cálculo, está sendo atribuído, está sendo, é um para frente. Acho que ele vai apagar o que eu fiz, né? Não, volta. Era aquele lá mesmo. Só um minuto, problemas técnicos aí, beleza. Então, esse cara aqui, ó, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que esse cálculo aqui, que é o conteúdo de A mais o conteúdo de B, tá, está sendo atribuído na variável soma. Então, esse cara aqui é o sinal de atribuição. E eu posso ler de uma outra forma também. Eu posso ler da esquerda para a direita, que me diz o quê? A soma está recebendo o valor de A mais B. E da direita para a esquerda, o valor de A mais o valor de B está sendo atribuído na variável soma. Tudo bem? Então, toda linha que tiver esse símbolo de igual é uma linha de comando que caracteriza em um processamento. Não é nem entrada e nem saída. Tá bom? Por quê, pessoal? Uma linha dessa daqui, ó, está sendo o quê? Não está sendo visualizada pelo meu usuário. Tá? É um processamento que o meu programa faz, é um cálculo. Tudo bem? Beleza, pode passar por isso. Ok. Operadores relacionais, tá? Então são esses aí, ó. Maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, igual, diferente. E faltou mais algum? Acho que não. São esses aí mesmo. Então, olha só. Maior, tá? Tá aqui, ó. Maior. Esse carinha aqui, ó. Menor. Esse carinha aqui. Professor, sempre tive dúvida. Como é que eu sei qual que é o maior e qual que é o menor? Tá? Então, é muito simples, ó. Você vai fazer os dois aqui, ó. Vou fazer maior aqui para você ver, ó. Tá? Eu não sei qual que é o maior e qual que é o menor. Eu vou passar um traço aqui embaixo, ó. Tá vendo? E aí você tem que o 7 é maior do que o 4. Então esse cara aqui é o sinal de maior, esse cara aqui é o sinal de menor. Tá? Pra você nunca mais errar. Então aqui, ó, operadores, maior, menor. Na matemática, maior e igual, não é assim que faz. Certo? Na programação é dessa maneira aí, ó. Maior e na frente o igual. Nunca o sinal de igual vem antes. Sempre o sinal de maior ou de menor, que é o caso aqui embaixo, ó, vem primeiro. E depois o igual, para você representar. Tudo bem? Olha só o igual que eu falei aqui, ó. São dois iguais, tá vendo? Dois iguais, então, é o igual. Então, quando eu quero fazer a comparação de um valor para outro, ou do conteúdo de uma variável para o conteúdo de uma outra variável, eu vou usar o sinal de igualdade, que na sintaxe do C#, do Java, é dois iguais. Foi claro? Como é que eu faço diferente? Diferente está aqui, ó, exclamação e logo após o igual. Não pode usar espaço em branco, tá? Entre esses dois operadores. Por exemplo, você vai colocar lá o diferente, que é o exclamação igual. Se você colocar diferente, espaço e der um igual aqui, ó, vai dar erro. Tá? Então aquilo ali tem que usar colado. Tudo bem? E um exemplo aqui, ó. Soma é igual a o A maior ou igual a B. Certo? Então, somente para mostrar aqui, né, esse cara aqui. O soma ali, ó, no caso, ele só iria dar certo essa linha se soma fosse uma variável lógica booleana. E aí, então, ele ia ser atribuído do resultado lógico, ou verdadeiro ou falso, de acordo com o valor de A e B. Você quer ver só? Vamos fazer um exemplo rápido aqui, ó. Vamos supor que A esteja valendo 5. Tudo bem? E B esteja valendo 4. Tá? Então eu tenho essa expressão aqui, ó, A maior ou igual a B. O A vale 5, tá aqui, ó, e o B 4. O A é maior que B? Ele é. Né? Então esse resultado aqui é um resultado lógico verdadeiro. Está sendo atribuído nessa variável soma aqui, ó. Então o que vai ficar dentro de soma? A palavrinha true, o valor lógico true, que é o verdadeiro no C#. Tá? Então não é erro não, tá? Se essa variável soma fosse uma variável do tipo lógico, daria certo. Pode passar para o próximo e agora temos os operadores... Ah, não, tá. Depois a gente vai estar vendo também os operadores lógicos, tá bom? Só que daí tem mais um exercício aqui antes para que você esteja apto para isso. Vamos embora então. Olha só, estrutura de decisão, né? É isso aí. Aqui tem um código aqui que vai mostrar o desvio condicional simples, tá? Desvio condicional simples. Então ali você viu que a gente vai ver o simples, o composto e o encadeado. Primeiro o simples. O que a gente vai focar então? Vai focar nessa parte de baixo aqui, ó.
Nesse carinha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o if. Então é assim que faz o if, ó, if entre parênteses. No parênteses aqui, ó, você vai ter o quê? Você vai ter a condição. Então o que está aqui dentro, pessoal, tem que ser uma expressão que possa resultar em um valor lógico, verdadeiro ou falso. Tudo bem? Mais ou menos o que eu fiz no outro slide que estava atrás ali, ó. Então, vamos colocar aqui supostamente o valor para a média, porque senão a gente não consegue aí compilar, não consegue debugar se esse if aqui vai dar verdadeiro ou falso. Então, digamos que média está valendo 100. O cara foi muito bem na prova, gabaritou a prova do professor Roberto, né, porque a minha vai ser difícil, e tirou 100. Olha só, se a média, tá? Então, se o que tiver dentro de média, correto? Da variável média, estou falando do quê? Do conteúdo da variável média, tudo bem? Vou colocar aqui do lado para você falar que eu não sou bonzinho. Média está valendo 100. Foi isso que eu falei, não foi? Então você olha aqui, ó. Quanto está valendo média, querido? Ó, 100. Então tá. É a mesma coisa que eu colocasse aqui, ó. 100 é maior ou igual a 70? Isso aqui é uma afirmação verdadeira ou falsa? É verdadeira. Não é? Por quê? Porque o 100 é maior que 70, todo mundo sabe disso. Então o resultado lógico dessa condição, e aqui então está a condição, o resultado lógico dessa condição é o resultado verdadeiro. Utilizando o comando if, quando o resultado lógico da condição que está aqui deu verdadeiro, o que ele faz? Aí entra esse cara aqui, ó, desvio condicional simples. Por quê? Porque ele vai desviar o código para dentro do if, executando então esta linha de comando que vocês estão vendo aí, ó. E vai mostrar na tela aprovado, tá? Um console.writeLine, quer dizer, ele vai mostrar aprovado e logo depois ele vai deslocar o cursor para a próxima linha. Foi isso que nós vimos, tá? Então, comando if, pessoal. O if, sempre o que está aqui dentro é uma condição, tá? De novo, ó, sempre o que está aqui no parênteses é uma condição. Essa condição, ela pode ser verdadeira ou falsa. Então, vamos alterar aqui, ó. Bom, agora o cara não foi tão bem assim na prova do professor Roberto e tirou aqui 6,5. Puxa vida, hein? 6,5. Então tá bom. O cara tirou 6,5 ali. E o meu programa vai ser executado de novo. Chegou aqui no meu if, ele vai compilar. Ele vai debugar. Certo? Essa condição agora que está aqui, vai dar verdadeiro ou falso? Vai dar falso. Por quê? Porque a média do meu aluno agora é 6,5. Então ele vem aqui e testa. 6,5, que é o valor da minha média, é maior ou igual a 70? Não. Não é menor. Então esse cara aqui, o resultado lógico deu falso. False, deu false. Tudo bem? Então se deu false, ele não vai desviar para cá. E isso aí é a lógica do meu desvio condicional simples. Ele só vai entrar, ou seja, professor, peraí, deixa eu ver se eu entendi então. Vai lá, fala então. Ele só vai executar ali essa linha se o meu if der verdadeiro. Exatamente, parabéns para você aí, ó. E se der falso? Se der falso, ele não faz nada. Mas tem como a gente fazer alguma coisa se ele der falso? Tem, mas esse cara aqui é o simples, tá? Estamos no simples. No simples, ele só vai focar o quê? O verdadeiro. Entendido, pessoal? Não passa disso, tá? Vamos para o próximo, então, que você vai ver agora o composto. Olha só, agora no composto, sim. Vamos focar também no if lá. Olha só o if aqui, ó. Tá vendo? Então, se a minha condição aqui, ó, deu verdadeiro, ele vai entrar e vai executar a linha que está aqui no if. Ou seja, vai continuar mostrando na minha tela aprovado. Professor, e se não for? Agora sim, ó. Agora é o foco do desvio condicional composto. Então, ele trata as duas possibilidades, não só uma, como nós tínhamos no simples. Entendeu? Então, no composto aqui, ele faz ou um ou outro. Tá? Então, se a minha condição deu verdadeiro, no caso da média é igual a 100. A primeira situação que nós vimos. A média é igual a 100. Beleza. Então, deu verdadeiro, tá? A minha condição aqui deu verdadeiro, porque 100 é maior ou igual a 70. Então, ele vai entrar aqui dentro do if. Vai mostrar aprovado na tela. E esse else aí, esse else aqui, ó, é do composto, entendeu? Se a minha condição for verdadeira, mostra esse. Se não, tá? Else significa senão. Senão, ele iria entrar aqui. Como a condição foi verdadeira, ele automaticamente pula o else. Professor, que barato. Então, peraí. Então, se ele entrou aqui, daqui ele vai para onde, então? Ele vai para a próxima linha, depois da linha de comando que está o else. Como não tem mais nada, chegou no fim aqui, tá vendo? Beleza?
Então, desvio condicional simples e o encadeado, que está no próximo slide, ele vai se comportar dessa maneira. Ele vai fazer ou o que está no if ou o que está no else. Nunca as duas coisas, mas sempre uma. Entenderam? É igual quando você cria uma variável lógica. Não tem como não ter nada nela. Sempre vai ter ou verdadeiro ou falso. Se não é verdadeiro, é falso. Se não é falso, é verdadeiro. Se não é verdadeiro, é falso. E assim vai. Entendeu? Então, são só essas duas possibilidades. Tem que ter uma. Se passou pelo if, sinal que a minha condição deu verdadeiro. Não vai executar o else. Se não passou pelo if, opa, então com certeza vai entrar no else. Com certeza absoluta. Tá bom? Porque se ele não entrar no if, é sinal que a minha condição deu falso. E se eu estou trabalhando num desvio condicional composto, é porque tem o else. Tá? Então, peraí, vamos ver se eu entendi. O else, aliás, quando eu estou aqui no desvio condicional composto, professor, é porque tem o else. Exatamente. Tá bom? Então, o desvio condicional composto, sempre você vai ver essa palavrinha aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo? O else. Esse cara aqui, ó. Tá? Mais uma dica aí para você anotar. Não existe else sem if, mas existe if sem else. Celso, volta no slide anterior, por favor. Olha só, esse daqui, ó, isso aí, é o desvio condicional simples. Tá vendo que não tem else aqui, tá vendo? Ou seja, existe if sem else. Tá bom? Pode ir para o próximo slide, por favor. Mas não existe else sem if. Olha só, esse daqui é o composto, tem o else aqui, ó. Tá vendo? Só que esse else, de quem que ele é? Ele é desse if. Por isso, pessoal, existe o processo, existe o conceito aqui de você fazer a indentação do seu código. Nossa, professor, que palavra difícil. O que é isso? Edentação ou indentação. É o fato de você colocar alguns espaços, tá, dentro de rotinas de bloco. Por exemplo, como é que eu sei que essa linha aqui está dentro do if? Tá vendo aqui, ó? Eu indentei, ó, deixei alguns espaços aqui, ó. Como é que eu sei que essa linha aqui está dentro do else? Tá vendo? Então, visualmente, eu consigo enxergar assim. Não é isso que define. O que define que uma linha está dentro do if, que essa linha aqui, exemplo, está dentro do if? O que define, pessoal, prestem atenção, muita atenção, é esse ponto e vírgula aqui, ó. Esse ponto e vírgula aqui significa o quê? Significa final de linha de comando. Tá bom? Então, se antes dele eu encontro um if, tá? Então, como é que o compilador trabalha? Beleza, ele vem aqui, cria a variável B1, B2, cria mais a outra variável soma, média, mostra entre com o valor na tela. Depois ele vai ler o valor que o cara digitou, já faz a conversão aqui, ó, tá vendo? Para inteiro, para gravar nessa variável VA, tá? Aqui variável VA acho que não tem, né? Teria que ter aqui, ó, variável B1 e B2, seria VA e VB aqui, beleza. Certo? Aí ele vai mostrar mais esse outro cara aqui, entre com outro valor, e ele vai executando, linha a linha. Beleza, beleza. Chegou aqui, faz esse cálculo, grava em soma, chegou aqui, faz esse outro cálculo, grava na minha variável média. Chegou no if, opa, então peraí, o nosso código agora vai ter um desvio, que vai depender do quê? Da condição que está aqui, ó. É isso que eu estou falando, é a condição, teste condicional. O if é um comando que ele faz um teste condicional, tudo bem? E aí, esse cara aqui vai depender do quê? Do resultado lógico desse teste, que só pode ser verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, o que ele faz? Desvia a execução do meu programa para cá, ó. Tá? E aonde que ele para? No ponto e vírgula. Tá? Então, muito importante o ponto e vírgula ali, ó. Mais para frente eu vou explicar que você tem um outro cara aqui que é chaves, que daí você tem blocos de código dentro do if ou então dentro do else. Então, quantas linhas de comando aqui eu tenho vinculado ao if? Somente esta linha, então somente uma. E no else também, somente uma, tá? Então, vou deixar para falar de chaves depois. Tudo bem? Então, foco nesse cara aqui, ó, ponto e vírgula, que é importantíssimo, tá? Porque não temos chaves ali. Vocês já vão entender o que eu estou falando depois. Vamos para o próximo. E agora, então, desvio condicional encadeado. Vocês estão vendo aqui que do lado direito tem ali memória e vídeo, tá? Que é para você fazer o quê? Fazer um teste de mesa. Como se você fosse fazendo o que eu estou fazendo aqui, ó, a execução passo a passo. Pessoal, o que é um teste de mesa? Bom, primeiro eu quero dizer para você o seguinte, que é muito conteúdo para passar para vocês, tá? Por isso que essa disciplina está com 5 aulas, tá bom? No semestre passado, quem entrou, quem está no segundo semestre hoje, tiveram só 3 aulas dessa matéria aqui, tá? Então ficava muito mais difícil ainda. Agora ainda está
mais tranquilo. Só que assim, é muito conteúdo mesmo, tudo bem? E vocês vão ver que eu tenho que falar bastante ainda. Então eu estava bebendo mais um pouquinho de água ali. Olha só, o que é um teste de mesa? Ô professor, não está aí. Não está. Eu vou explicar para você agora. Presta atenção que tem muita coisa que eu vou cobrar em prova, que eu vou falar na aula, beleza? O que é um teste de mesa? Teste de mesa é o fato de você fazer o quê? A execução passo a passo do seu programa. Porque você viu que quando a gente foi na parte prática ali, a gente digitou ali a marca do meu veículo, o modelo, colocou o valor de custo, deu um Enter, ele já fez tudo. Não é isso? Ele fez os cálculos e já mostrou, é muito rápido, tá? Mas então, você vem aqui para o seu código-fonte e você faz o teste de mesa, tá? Que em outras palavras é o quê? Você faz o debug, você debuga o seu código. Isso daí é uma ferramenta bastante utilizada para você conseguir encontrar erro de lógica, tá? Erros de lógica são os erros mais difíceis de você encontrar. Então, somente fazendo teste de mesa, que é o debug do seu código, que você vai achar, correto? Os outros erros, que são um pouco mais fáceis, são os erros de programação, que daí quando você compila, ele nem compila, porque tem erro de programação. Aí você olha lá, esqueci de colocar esse ponto e vírgula aqui. Você coloca, você dá um Ctrl F5, ele já compila, beleza. Esse erro aí é simples. Agora um erro de lógica. Tá dando diferença de 0,3 nesse relatório aqui. Como é que você vai achar? Não tem jeito, você tem que fazer teste de mesa, tá? Então eu vou ensinar você a fazer agora. Olha só. Começando aqui do início até o final aqui, ó, eu vou debugar esse código, vou fazer o teste de mesa, que é a execução passo a passo do meu algoritmo. Tudo bem? Tudo bem. Então aqui, ó, ele criou as variáveis B1 e B2. Novamente eu coloquei errado aqui, ó, VA e VB. Então eu vou colocar assim, ó, VA e VB, tá? Vou esquecer essa variável B1 e B2. Me desculpem, isso aqui foi com certeza um erro de Ctrl C, Ctrl V, né? Claro. VA. Eu não estou conseguindo escrever na frente também, então beleza. Tá? Você sabe ali que tem VA e VB. Tá joia? Então vamos lá. A primeira linha que ele faz, depois que ele criou a minha variável VA e VB e soma e média, tá? Int para VA e VB e float para soma e média. Ele vai mostrar na tela esse cara aqui, ó. Entre com o valor. O que você faz? Pega uma caneta e um papel, desenha a tela do lado, tá? Nossa, professor, mas que chato. É isso daí mesmo, é o teste de mesa. Tá? Não é chato não, é muito legal. Tá? E é só assim que você vai conseguir testar o seu código, para saber se ele está certo ou não. E aí você vai colocar ali, ó. Tá? Eu não vou escrever, porque esse quadro aqui não tem como, né? Então você vai colocar aqui, ó, entre com o seu código, entendeu? Até o fim lá. Que é o que ele está mostrando aqui, ó, entre com um valor. Ó, beleza. A próxima linha faz o quê? Agora sim, ó, vai pegar o valor fornecido na execução da minha tela, tá? E vai gravar onde? Em VA. Então presta atenção que eu vou fazer aqui, ó. Na parte de memória, deixa eu pegar aqui uma caneta branca, acho que fica melhor, né? Não. Tem que ser a branca, mas peguei a azul. Vou colocar aqui, ó, VA, que é a minha variável. Isso, agora sim. VA. E vou fazer com que ela receba um valor. Então, vamos lá. Um valor para a minha variável VA. Vou colocar ali. 80. 80. Que é o valor que eu digitei na tela aqui, ó. Tá? Então, nesse cara aqui, eu fui lá e digitei 80. Quando eu dei um Enter, ele vai executar essa linha aqui, ó. Tudo bem? Essa linha aqui, ó. Tá? Essa linha faz o quê? Pega o que o cara digitou, que é 80, e grava onde? Nessa variável aqui, ó, VA. Foi isso que eu fiz aqui na memória. VA recebeu 80. Por que o vídeo está em branco? Porque ele não mostrou nenhum resultado aqui ainda. Beleza? A próxima linha é a mesma coisa, tá? Ele vai escrever aqui, ó, entre com outro valor. Então ele vai escrever aqui, entre com outro valor. Beleza? E aqui na frente, eu vou colocar aqui o valor 100. Valor 100. Quando der um Enter ali no 100, ele vai executar qual linha de programação? É essa linha aqui, ó. VB vai receber o que o cara digitou na tela, que é o 100, e vai gravar convertido já na variável VB. E no meu teste de mesa, eu vou fazer o quê? Vou fazer isso daí também aqui, ó, na memória, aonde VB está valendo 100. Olha só que bonitinho, ó, que legal. Isso aqui é o teste de mesa, certo? Tudo bem. Essas linhas agora aqui que eu falei, ó, que são processamentos. Por quê? Porque tem o sinal de atribuição. Essa e essa. Então não vai mostrar nada
em vídeo. Olha só, soma recebe VA mais VB. Quanto que é VA? 80. VB, 100. Somou, deu 180, vai gravar em soma. Então naquela linha ali, ó, o que está sendo feito? Variável soma, tem que ser branco, de novo, variável soma, e está valendo 180. É isso que ele fez naquela linha ali. A próxima linha, tá aqui, ó, essa linha aqui, média recebe soma dividido por 2. Quanto que é 180 por 2? Vai dar 90. 90 é o resultado desse cálculo aqui, olha só, que vai ser gravado em média. Então, do outro lado aqui, eu vou fazer isso. Média deu 90. Tá? Então, quando ele chegou no if, que agora você entendeu, quando chegou nesse if aqui, qual que é o valor de média? Olha só, olha lá, tá aqui, ó, 90. 90 é maior ou igual a 70, resultado lógico verdadeiro. Desviou para o if aqui, ó. Console.writeLine aprovado. Vai mostrar na tela aprovado. Agora que vem a parte do vídeo. Olha só, vai mostrar aprovado aqui, ó. Aprovado. Aí, ó. Aí, bonito. Certo? Ok. Se a média não fosse 70, fosse abaixo de 70, esse resultado estaria falso, certo? Essa condição aqui retornaria um resultado falso. Tudo bem? Tudo bem. Então a gente já viu que ele vai para o else, não é isso? Isso. Então vamos lá, vai para o else. Opa, aqui no else ele encontrou o quê? Um outro if. E é aí que entra o desvio condicional encadeado, tá? Que é a prática de você ter vários testes lógicos alinhados. Por isso que é encadeado, tá? Por isso que é uma corrente. Professor, explica aí a palavra encadeado. Bom, fulano de tal nasceu, tinha uns 14, 15 anos, começou a beber, começou a fumar, começou a traficar, morreu. Aí, ó, foi o quê? Foi uma reação em cadeia, encadeado, uma coisa puxa a outra. É exatamente isso daí que é o desvio condicional encadeado. Tá? É um teste condicional dentro de outro. Ou seja, para que ele realize, presta atenção comigo aqui, ó, para que ele chegue nesse if aqui, ó, com toda certeza, o resultado lógico desse primeiro if que está aqui em cima tem que ser falso. Porque senão ele não vai vir aqui naquele if ali nunca. Tudo bem? Então por isso que é encadeado. E aí eu volto a falar para você, a necessidade de você identar o código. Tá? A necessidade de você fazer a indentação, que é o quê? Pode voltar mais um. Que é a necessidade de você identar o seu código. Que é deixar o espacinho aqui, ó. Por quê? Para que eu saiba que esse if aqui, ó, está dentro desse else e esse else está dentro desse if. Tá vendo aqui, ó? Indentação. Os espaços que você deixa aqui, ó. Tá? Se o primeiro if ali deu falso, acompanha o raciocínio comigo. A média maior ou igual a 70. Falso. Qual que é a média desse cara aqui? Ela pode ser de 1 até 69. Não é isso? Quando ele chegou nesse else aqui, ó. Então tem um outro if aqui, ó, que testa o quê? Se a média é maior ou igual a 40. Ué, mas a média 100 ela é igual a 40. Beleza, só que esse if aqui está dentro desse else, que já foi testado inicialmente nesse outro if aqui em cima. Então, se ele chegou aqui, é porque eu tenho certeza absoluta que a média dele não é maior ou igual a 70, ela é menor. Ela vai de 1 a 69. Então, para eu precisar se ele vai para exame ou não, é só testar se a média é maior que 40. Por que, pessoal, que eu consigo fazer isso? Porque eu estou fazendo encadeado. Estou colocando esse if dentro do else que está dentro desse if. Se você fosse fazer todos os testes lógicos separadamente, isso aí não seria possível, tudo bem? Tá? Então aqui eu consigo fazer isso utilizando a lógica aqui do desvio condicional encadeado e consigo resolver. Se esse segundo teste aqui agora for verdadeiro, ele vai desviar para o if, vai mostrar que o cara está em exame. Se esse teste lógico deu falso, tá? O resultado lógico desse teste é falso, então ele não vai fazer o if, vai fazer o else aqui, ó, e vai mostrar que o cara está reprovado, porque a nota dele está entre 1 e 39. Então esse cara aqui está reprovado. Vou mostrar e chegou aqui no final do meu algoritmo. Deu para entender mais ou menos como é que faz aqui um teste de mesa e quais são ali as especificidades, né,
do desvio condicional simples, composto e encadeado. Então, o simples não tem else. Então, ele só vai agir se a condição for verdadeira. Desvio condicional composto tem o else. Então, ele faz uma coisa se for verdadeiro e outra coisa se for falso. Tá? E o desvio condicional encadeado. E aí você coloca um teste lógico dentro do outro teste. Tá bom? Então, presta atenção. Utilizando o desvio condicional encadeado, eu consegui resolver a expressão com apenas 2 testes lógicos. Tá? Você pode ver lá, eu tenho 2 ifs só. Ué, professor, mas o senhor tem, o aluno ele pode ser aprovado, ele pode ficar para exame e ele pode ser reprovado. Então tem 3 situações, beleza. Só que eu estou utilizando a lógica do desvio condicional encadeado. Então eu consigo resolver com 1 a menos, tá vendo? Com 2 ifs, beleza? Se eu não usar, então eu vou ter que fazer 3 ifs. Tá? Isso aí você perde o quê? Perde em performance. Tá bom? Então por isso que é sempre legal você, quando você puder, você utilizar o desvio condicional composto e, se possível, ainda o encadeado, quando você tenha 3 ou então 4 ou então mais possibilidades. Beleza? Temos um momento de pergunta, é isso? É isso, né? Beleza. Então vamos abrir aqui para o momento de pergunta rapidinho, já voltamos, tá?
Beleza, pessoal, vamos lá então. Temos uma atividade aqui, atividade 4, pra gente realizar ela junto, tá bom? Vamos lá então, pode mostrar o quadro para que vocês acompanhem comigo aí. É o slide que está no próximo, olha só. Faça um algoritmo para ler um número que é um código de usuário, certo? Caso este código seja diferente de um código armazenado internamente no algoritmo, igual a 1, 2, 3, 4, a gente pode colocar como se fosse uma senha, tá? Então dentro lá a gente vai ter um valor fixo, tá? Definidos por nós. Então caso o código lido aqui, né? Faça um algoritmo para ler um número que é um código do usuário. Caso este código seja diferente, quer dizer, se esse código que o meu usuário fornecer for diferente daquele código que vai ser a nossa senha, que a gente vai deixar lá dentro do nosso algoritmo, deve ser apresentada a mensagem usuário inválido. Tudo bem? Então vamos lá, pode cortar aqui para o Note, nós vamos fazer isso daqui junto. Eu vou simplesmente apagar o que estava feito aqui, algumas variáveis. Vou deixar só um leia e um escreva ali, que é importante para a gente usar para os próximos. Então vamos lá. Vamos colocar aqui a variável, vamos criar a variável código inteiro, código, e vou inicializar com 0. Certo? A próxima linha, então, eu vou mandar o meu usuário, vou pedir para o meu usuário informar um código. Tudo bem? Então vou mudar somente aqui o texto, né? Entre com o seu código. Tá? E vou gravar esse cara aqui nessa variável código. Então já vou copiar aqui, ó, o parse e vou colocar aqui em cima, porque a variável código ela é um inteiro, né? Então vou trocar aqui para int, olha só, e o código tá aqui, ó. Então o que eu fiz? Armazenei na minha variável que eu criei, tá aqui, ó, código, né? Criei, coloquei aqui. Tudo bem? O texto que o meu usuário informou na execução, convertendo ele para inteiro, tá aqui, ó, inteiro. Por que int? Porque a minha variável é inteira, tá aqui, ó. Beleza, né? Esse cara aqui eu não vou precisar. E vamos para a parte do if. Ah, professor, como é que faz if? Como é que não é? Não sei, eu tô me perdendo aqui. Então, vamos lá. Desvio condicional simples, que é o foco dessa atividade. Caso este código seja diferente de um código armazenado internamente no algoritmo, deve ser apresentada a mensagem usuário inválido. Então, vamos lá. Se o que tiver dentro de código, tudo bem? For diferente, então vamos lá, como é que eu faço diferente aqui no C#? Exclamação igual. Se for diferente, e aí eu vou colocar aqui uma senha nossa, entendeu? Um código nosso. Eu vou colocar aqui o código 2345. Beleza. Se for diferente de 2345, eu tenho que mostrar o que ali? Mostrar usuário inválido, é isso, né? Então vamos lá. O comando que é para mostrar dados na tela, usuário é console.writeLine. E aqui dentro, abre e fecha aspas, e eu vou colocar aqui usuário inválido. Estou sem acento nesse teclado aqui, mas tudo bem, você me entende. Vou tirar essa linha aqui que não tem nada a ver mais. Olha lá, o algoritmo então ficou simplesinho do jeito que está pedindo o enunciado do exercício. E o que eu fiz aqui, ó, li um código. E aqui eu estou utilizando o if. Ó, se o código, o que é esse código aí? É a variável, entendeu? Que você entrou ali. Se for diferente de um código internamente armazenado do algoritmo, é isso aí, ó, 2345, está interno no meu algoritmo. Se for diferente, vai mostrar usuário inválido. Essa chave aqui, deixa eu ver. É do meu static aqui, deixa eu só puxar ela para cá para não atrapalhar aqui. Isso. Vamos ver se funciona. Ctrl F5. O pessoal perguntou aí qual que é a diferença do Ctrl F5 e do F5. O Ctrl F5 você digita o que tem aqui, ó, e ele vai ficar preso nessa tela aqui. Se você der F5 só, quando ele mostrar, ou seja, quando ele terminar de mostrar tudo que tem para mostrar dentro do seu algoritmo, ele vai sair dessa tela. Então essa é a diferença. Então olha só, mostrou ali, ó, código inválido, ó, usuário inválido. Por quê? Porque o meu código não é igual ao 2345, que é o que eu pus lá. Ó, 23445. Eu digitei 34. Então agora vamos digitar 2345 para ver o que ele vai fazer. Ó. 2345. Olha só. Você está vendo ali? Ó? Ele não mostrou nada. Ué, professor, mas então tá com erro. Não, está certo. Desvio condicional simples. Olha só a regra que nós montamos aqui. Ó. Se o código que tem o valor lido pelo seu usuário for diferente
de 2, 3, 4, 5 mostra o usuário inválido. Eu digitei 2, 3, 4, 5, então é igual. Então essa condição aqui, nesse exemplo, está falso. Se é falso, ele não entra aqui. Então esse daí é o desvio condicional simples. Vamos mudar a lógica para você entender melhor. Vamos montar aqui uma senha básica lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? E vamos trocar aqui, ó, em vez de diferente para igual. Se for igual, então usuário válido. Tá? Acho que assim fica melhor, mais fácil para que você entenda. Então se eu digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, usuário válido. Se eu digitar alguma coisa diferente desse número aqui, não vai mostrar nada. Ctrl F5. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usuário válido. Tá? Vou testar de novo. E agora eu vou digitar um outro número qualquer aqui, ó. 3, 4, 5. Não mostrou nada. Beleza. Agora vamos ver o composto. Que aí a gente já vai matar nesse exercício aqui as três coisas que a gente viu. Composto. Olha só. Else. Usuário inválido. Acabou. Se esse teste de código, se essa condição for verdadeiro, vai desviar para o if. Válido. Se não for, vai para o else. Inválido. Tá? Simples assim. If é muito fácil. A gente que complica. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora mostrou usuário válido. Olha lá, usuário válido. Vou fechar aqui. E agora eu vou 4, 5, 4, 3. Usuário inválido. Beleza, né? Então tá bom. E agora vamos para o encadeado também. Ó. O encadeado. Tá? O encadeado, se eu tivesse mais um teste aqui, ó. Só que nesse exemplo aqui vai ficar difícil de mostrar o encadeado. É mais fácil mostrar com média. Então vamos lá. Vamos reproduzir o mesmo exemplo que nós fizemos no outro exercício. Então eu vou trocar esse cara aqui para a variável média. Vou trocar o tipo dela para double. Presta atenção no que eu estou fazendo, hein? Ó, double. E vou pedir aqui, ó, entre com sua média. Estou pedindo a média do meu aluno. Partindo do princípio que não tem nota, tá? Só tem média. Tá? E eu peço para ele. Vou gravar aqui na variável média. Convertendo aqui para double. E aqui eu vou testar. Média, olha só. É maior ou igual a 70, que é o que estava no slide. Se for maior ou igual a 70, eu vou escrever aprovado. Tá bom? E aqui, ó, eu vou fazer já o desvio condicional encadeado, que é um if dentro do outro. Média maior ou igual a 40. E aí eu vou escrever aqui exame. Exame. Certo? E mais um else para esse if. Escrito reprovado. Tá? Só terminar aqui e eu já vou testar com você. Reprovado. Então, o algoritmo ficou exatamente como estava no slide do if encadeado. Você pode conferir depois lá. Então, se essa primeira situação for satisfeita, ou seja, o resultado lógico aqui é verdadeiro, ou seja, a média do cara é maior ou igual a 70. Então, ele entra aqui, vai mostrar aprovado e vai pular todo o else. Tá? Se esse if está dentro desse else, não importa, ele vai pular tudo. Ele vai vir para cá. Ó, tá? Vai vir para cá. Como não tem nada aqui, não vai mostrar nada. Então, deixa eu já colocar uma outra linha aqui. Ó. Esse zoom aqui ele é bom para vocês, mas para a gente é péssimo. E aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, fim do programa. Então, o que ele vai mostrar se o cara foi aprovado? Vai mostrar aprovado e vai vir para o final, depois do if. Então, o if começa aqui e acaba aqui, ó, nesse ponto e vírgula. Então, o que vem depois? Fim do programa. Você quer ver só? Ctrl F5, olha só. Média 89, aprovado e mostrou fim do programa. Viu lá? Segunda situação, o cara ficou de exame. Então, vou colocar aqui uma média de 55. Então, se é 55, ó, a média é maior ou igual a 70, a minha média é 55. Sim ou não? Não. Falso. Falso, a gente já sabe que no if ele vai para o else. Beleza. 55. Só que daí tem outro if aqui, ó. Tá? A média é 55. 55 é maior ou igual a 40? Sim. Então, essa condição aqui, o resultado lógico é verdadeiro. Então, ele vai deslocar, vai desviar para dentro do if e vai mostrar exame. E também vai pular esse else e vai mostrar diretamente depois fim do programa. Vamos ver? Ctrl F5, 55. Olha só. Olha lá. Exame e fim do programa. Tá?
maneira mais fácil aí de você demonstrar um desvio condicional encadeado. E a última situação é se a média for, por exemplo, 20. O que ele faz? A mesma coisa, testa aqui, ó. Média é maior ou igual a 70? Falso. Falso veio para o if. Para esse outro if aqui, que está dentro do else. Média é maior que 40? Não, é 20, né? Então vem para cá no else e mostra reprovado. Depois vai mostrar esse cara aqui também. Por que ele mostra esse cara aqui sempre? Porque esse cara aqui ele está fora do if. Tá? Está depois do if. Ele não está vinculado a nenhum if, nenhum else ali. Quem que me diz isso? Porque por causa desses ponto e vírgula aqui, ó. Ponto e vírgula aqui, ó. Quantas linhas eu tenho dentro desse if? Uma só. Então ponto e vírgula finaliza o if. Nesse else, uma só. Nesse cara aqui também. Entendeu? Só testando a última situação ali. Vamos lá então. 20. Olha lá. Reprovado, fim do programa. Tudo bem? Tá, vamos voltar para o quadro então. Pode pular a atividade 5 ali, essa vocês vão fazer em casa. E vamos ver os operadores lógicos, tá? Que é o que nós não vimos ainda. Pode ir para o próximo slide, Celso. Olha só, operadores lógicos, tá? Então vimos os aritméticos e vimos os lógicos. Por que nós não vimos ainda? Porque esses caras aqui são específicos para que nós trabalhamos com testes múltiplos, ou seja, não tem uma condição somente no parênteses. Então a gente vai ter 2, 3, 4 ou 5. Mais do que uma, tá bom? Aí você vai poder então utilizar esses caras aí, porque são testes múltiplos, tudo bem? Então olha só, operadores lógicos também retornam valores verdadeiro ou falso. Tudo bem? Olha só, são utilizados quando temos a necessidade de testarmos mais do que uma condição. É o que eu falei aí, testes múltiplos, está aqui ó. Testes múltiplos, ou seja, mais do que um. Então, nós temos 3 ao todo. O E comercial, representado na sintaxe do Java e do C# por 2 E's comerciais, é o operador E. O outro são 2 pipes, tá? 2 pipes, 2 riscos ali mesmo. Quem não sabe isso aí onde que está no teclado, está perto da letra Z ali. No Note que está aqui, não. No Note que está aqui, está lá perto do Home e do Page Up. Tá? Esse cara aqui então é o operador OU. Tudo bem? E o outro ali, ó, que é um exclamação, é o operador não. Eu risquei o cara aqui, ó. É um operador não. Tá bom? Então temos 3 operadores lógicos. O E, o OU e o não. Tá aqui, ó. E aqui embaixo, pessoal, é o exemplo de um teste múltiplo. Então, quantas condições, você olhando ali, ó, eu tenho dentro desse if? Eu não tenho só uma, tá vendo lá? Eu tenho 2. Olha só, a primeira tá ali, ó. Soma é igual a 50. Já vimos, então, que o sinal de igualdade são 2 iguais. Então, ali está certo. Soma é igual a 50. Essa aí é a primeira condição. E a segunda está depois dos 2 E's comerciais. Olha só, A maior ou igual a B. Então, se a soma for igual a 50 e também se o A for maior ou igual a B, o resultado desse cara aqui inteiro vai ser verdadeiro. Ah, mas como é que você sabe que se as duas condições forem verdadeiras? Não pode ser uma ser falsa, a outra não? Tá, então vamos lá. Vamos para o próximo aqui, que é o que nós vamos ver agora, que é a tabela verdade. Então, para isso aí, ó, tá? Para que você saiba o que vai dar verdadeiro e o que vai dar falso, quando você tem mais do que uma condição, você tem que saber muito bem aí, tá? Você tem que aprender a tabela verdade dos operadores lógicos. Cada um tem a sua. Então, rapidamente aqui, ó. O operador E, aqui em cima. Condição 1, ou seja, então estou supondo aqui que temos 2 condições dentro do if. Você pode ter 3, 4, 5, várias, tá? Eu vou colocar 2 aqui. Condição 1, condição 2 e o resultado lógico. Tudo bem? Então, a primeira condição sendo verdadeira, a segunda verdadeira, o resultado é verdadeiro. Utilizando o operador lógico E. Tudo bem? A primeira condição verdadeira, a segunda falsa, resultado falso. O outro aqui, ó. A primeira sendo falso, a segunda verdadeiro, resultado falso. As duas sendo falso, resultado falso. Então, o que nós tiramos disso daqui? Somente o resultado lógico é verdadeiro quando as duas condições, aqui no caso, forem verdadeiras. Ou, no caso, quando todas as condições forem verdadeiras. Se você estiver utilizando 10, as 10 têm que ser verdadeiras para que o resultado lógico seja verdadeiro. Qualquer um deles sendo falso, é falso. Tá vendo aqui, ó? Deu falso aqui, deu falso. O falso aqui foi na primeira, deu falso. Falso nas duas, falso. Tudo bem? E um exemplo embaixo ali. Pode ir para o próximo. Tabela verdade dos operadores lógicos. Pode dar mais um clique aí, Celso. É o OU, esse aqui, ó. Operador OU. Tá vendo? Então, olha só.
verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, falso. Então aqui é inversamente proporcional. O resultado lógico, para dar falso, as duas condições tem que dar falso. Ou todas. Tudo bem? Então somente uma condição aqui sendo verdadeira já vai ser o suficiente para que o resultado lógico seja verdadeiro. Olha só. Verdadeiro, verdadeiro nas duas, deu aqui, ó. Uma só, também deu. Uma só aqui na segunda, também deu. Aqui não deu verdadeiro por quê? Porque as duas são falsas, por isso que deu falso. Então aqui embaixo tem um exemplo da representação, olha só. Tá vendo? É o ou. E para finalizar, vamos ver o não. Esse aqui é o mais simples, olha só. Qual que é a característica dele? Simplesmente inverter o sinal lógico. Então, aonde é verdadeiro, fica falso. E aonde é falso, fica verdadeiro. E aí tem um exemplo ali, ó. Tá? Soma igual a 50 e A maior ou igual a B. Quer ver um exemplo? Isso aqui você pode fazer também em um simples. Então, se eu tenho aqui uma condição, assim, ó. 5, presta atenção, hein, ó. 5 igual a 5. Beleza. 5 é igual a 5? Sim. Então, o resultado desse cara aqui é verdadeiro. Só que se eu colocar um cara aqui, ó. O operador não aqui, ó. Esse cara aqui fica automaticamente falso. É isso que ele faz. Inverte o sinal lógico. Pessoal, estamos chegando então ao final dessa aula, tá? Vimos bastante conteúdo hoje, é necessário que você estude muito, tá? Para a próxima aula. Próxima aula, pessoal, ninguém vai para o polo, beleza? Quarta-feira que vem é feriado. Vou estar aqui gravando essa aula amanhã à tarde, tudo bem? Então aí vai estar, acho que no seu ambiente virtual, aproximadamente daqui uns 2 ou 3 dias aí. Eu não sei qual que é o prazo certo aqui, beleza? Mas aí temos um outro encontro presencial, mais 2 ainda, que é na quarta aula e na quinta, beleza? Eu preciso o quê, pessoal? Que vocês estudem tudo isso de conteúdo que a gente viu. Beleza? Ah, professor, mas é difícil, nossa, falou de if e não sei o quê. Pessoal, estuda, porque tudo isso aqui é prática, beleza? Façam os exercícios que estão no slide, tá bom? Mandem as suas dúvidas para o fórum. Bastante gente falou aí que o fórum ainda não está aberto. Eu vou ver o que foi que aconteceu, já vou deixar isso aí certo hoje, beleza? O código-fonte da aula passada já está no fórum. Tem polo que o fórum está certo, beleza? Não são todos não, são alguns só, beleza? Então, e aí eu já vou ver o que deu lá, vou deixar certo, e o fonte dessa aula de hoje também eu vou disponibilizar, beleza? Eu preciso que vocês estudem, venham preparados para as próximas aulas para a gente conseguir aí dar um bom andamento na disciplina, beleza? Pessoal, bom feriado semana que vem, um abraço e até mais.